Oi, Oi. oi, meu nome é Laura Isabel e você está no canal Laura Isa Book, que sou eu, a Laura, e os livros, que são os books. Hoje eu não vou falar de livro, hoje eu vou falar de fanzines. Eu coleciono fanzines, sabe? Coleção, que nem antigamente as pessoas colecionavam selo, tampa de garrafa. Então, além de falar sobre, eu também vou mostrar os zines que eu tenho. Eles estão aqui, nessa caixinha. Por quê? Porque zine é um negócio sensacional. Zine é um tipo de publicação incrível, é um negócio revolucionário. Primeiro, é o zine ou a zine? Maldita língua românica que fica botando gênero nas coisas inanimadas. O termo é uma aglutinação das palavras em inglês fanatic e magazine. Então, fanzine seria mais ou menos uma revistinha de fã. Porque foi assim que ela começou, lá na década de 40, quando as edições pulp ainda estavam fazendo muito sucesso publicando ficção científica. E agora eu tô super curiosa para saber qual é a relação entre as revistas pulp e a origem do zine. Tem muita história por aí. É uma proposta para artistas independentes poderem, através da autopublicação, expandir sua criatividade, conhecer pessoas e, principalmente, dizer o que precisa ser dito através de diversas formas de arte, de expressar-se como forma de resistência. Liberdade, underground, ligada a movimentos sociais, arte, música, cinemas, quadrinhos, ficção científica, ilustração e poesia. Não é um livro, não é uma revista, não é literatura de cordel. E pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Essas definições são do site A Estranhamente e da revista Pollen. Os dois textos completos são muito recheados de detalhes sobre a história dos fanzines, estão linkados aqui embaixo e são altamente recomendados. A palavra que para mim melhor define o fanzine é independente. São os próprios artistas ou coletivos que produzem de forma artesanal, que também é uma ótima palavra para definir. O texto, a ilustração, a confecção, a impressão, tudo é feito de forma manual. Zine é um formato, é uma plataforma. Eu particularmente não considero um gênero, mas pode ser. Tem zine de fotografia, de música, de poesia, de cinema, de ilustração, tem zine que é panfleto político, mas a maioria dos que eu tenho aqui são quadrinhos, ou melhor, publicações de quadrinistas que eu consegui porque eu ia muito em feiras de quadrinho, na CCXP ou no FIC, inclusive, saudades. A CCXP é a Comic Con Experience que acontece no Brasil, lá em São Paulo, e o FIC é o Festival Internacional de Quadrinhos que acontece em Belo Horizonte, ou pelo menos acontecia. E aqui, na verdade, a gente entra numa seara que é um pouco complicada. Para ser quadrinho, precisa ter mais de um painel por página, mas aí não seria um livro ilustrado? E se tiver uma narrativa, mas pode ser um zine ilustrado? Tem que ter requadro? E mergulhando mais fundo ainda nessa questão, dá pra gente se perguntar: o que separa um zine independente, artesanal, de um livro? É o número de volumes por tiragem? É o valor de produção? É o fato de ter sido feito em editora versus gráfica? Eu nunca publiquei um fanzine, mas muita gente que eu acompanho, que eu sigo, que eu admiro muito e sou muito fã, publica dessa forma. E eu sei que é um método de meio que burlar algumas burocracias do mercado editorial que podem atrapalhar o surgimento de novos artistas. Mas mesmo assim, inclusive artistas profissionais ou que já têm experiência com o mercado e com editoras tradicionais, publicam no zine porque é uma forma que dá muita liberdade. E olha, não se enganem, né? Porque o negócio é feito à mão que ele vai ter menos qualidade. De novo, vocês vão ver. Pelo contrário, justamente por ser menor e artesanal, o nível de cuidado com um zine às vezes é muito superior a de um livro tradicional, porque para você reproduzir o mesmo nível de detalhe seria muito caro. Inclusive, zine pode ter ISBN, tá? Há quem diga que o objetivo do zine não é gerar lucro para o autor, e sim espalhar a palavra e dar uma espécie de amostra grátis do seu trabalho, que não é grátis, é claro. Muitos movimentos sociais, inclusive a contracultura e o punk dos anos 70, usaram o fanzine como forma de divulgar suas ideias. Tem muita história política por trás disso daí, mas todos os zines que eu tenho aqui são artísticos. E apesar desse contexto, muita coisa que eu tenho aqui por si só já conta como uma obra de arte e eu acho que esses artistas merecem ser reconhecidos, inclusive financeiramente, por esse trabalhinho, sim. Tem vantagens e desvantagens de você publicar com contrato numa editora tradicional, de você pedir para o seu público te apoiar no Catarse, de você mesmo confeccionar o seu material e levar para vender numa feira. Mas o que eu tô falando aqui é sobre o meu ponto de vista de leitora e consumidora desses fanzines. O que eu mais gosto é a exclusividade. Você sabe que aquela revistinha não vai mais ser reproduzida daquela forma. Ou se for, não vai ser a mesma, porque foi tudo feito artesanalmente. E outra coisa é o fato de que você geralmente adquire zines em ambientes legais, seja em festivais, em feiras, ou diretamente com o artista, online ou em pessoa. Normalmente eles são baratinhos e você dá 100% do valor para a pessoa que produziu, e ela mesma consegue custear a produção, evitando aquelas porcentagens absurdas do mercado.
Tu sabia que, por exemplo, a média que um autor recebe em cima do preço de capa de um livro é 10%? 10%! Tem uma cadeia muito grande de profissionais e de materiais envolvidos na produção de um livro tradicional, e se a gente acha o preço de capa caro hoje em dia, a gente não imagina quanto que isso dilui até chegar no autor. Eu recomendo muito um vídeo que vai estar linkado aqui embaixo, da Lunara Gonçalves. Ela é uma editora com bastante experiência no assunto, e ela explica direitinho como que a gente chega no preço de capa. E sim, livro é caro, infelizmente. Por isso que quando um artista, ele mesmo, produz a sua história, o seu quadrinho, o seu poema e leva direto para o público, é uma alternativa interessante. É legal também quando você vai nessas feiras e festivais, porque a galera paga pra estar ali expondo o seu trabalho, então eles têm que ter um mínimo de lucro em cima do que eles estão vendendo. E quando você encontra pessoalmente aquele artista que você acompanha todos os dias nas redes sociais, você quer bater um papo com ele, você quer incentivar o trabalho dele de forma financeira, só que às vezes a gente não tem dinheiro. Se eu fosse comprar o gibi lançamento de todo mundo que eu gostaria, toda vez que eu vou no FIC, eu ia deixar meu salário inteiro de um ano ali. Mas já deu de conversar. Por enquanto, é claro, porque a conversa sempre continua aqui nos comentários. Agora vamos olhar a caixa. Para começar, eu quero mostrar a própria caixinha para vocês. Eu não sei de onde ela veio, mas os adesivos que tem aqui na tampa que soletram FIC, que é o nome do evento, são da Paula Cruz. Eu comprei lá com ela. Ela é uma designer e ilustradora e eu acho eles muito gracinha. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre zines é que o formato varia muito. Por exemplo, eu tenho umas aqui que são bem pequenininhas e fininhas, enquanto eu tenho outras aqui que são aquelas que eu mencionei pra vocês, que se aproximam mais do gibi, e eu sinceramente não sei se são zines mesmo ou se são gibis, mas acho que fica no meio. Quando eu falo pra vocês da questão do artesanal, essa daqui é um ótimo exemplo porque dá pra ver, por exemplo, aqui no corte, no tamanho irregular das folhas, que isso daqui foi feito à mão. Tá assinada pelo Samuel, porque eu comprei com ele no FIC de 2018. Eu acho que ela não tem título, mas é uma das histórias favoritas, sei lá, de todas as que eu já li na vida. Justamente pelo fato de que com tão poucas páginas, com desenhos tão simples e com texto tão curto, ele conseguiu me tocar de uma forma que poucas coisas conseguiram antes, sabe? Eu não sei se era o momento em que eu tava passando e que isso fez eu sentir alguma coisa, mas olha só, são, sei lá, 4 folhinhas de papel, um grampo e tanta coisa aqui dentro. Essa daqui, por exemplo, não tem capa, mas se eu não me engano ela se chama Odara. É da Brenda Marcela, uma artista lá de Boa Vista, da minha cidade. Quando eu vi que ela tava vendendo no Instagram, eu comprei com ela por correio. Por isso ela me mandou um desenho do meu gato aqui na dedicatória. E é uma colagem, é a impressão das colagens que ela faz. E ela fala muito sobre a questão do corpo negro, da mulher negra. É sensacional, é lindíssima. E também, assim como aquela do Samuel, apesar de ter tão pouquinhas páginas e ser tão simples, ela é muito profunda. Essa daqui eu não sei nem se eu consigo mostrar sem ser censurada, porque é uma zine erótica que se chama Faísca, da Verônica Berta, uma autora que tem um quadrinho sobre a Júlia Lopes de Almeida pela SESI Editora, que eu adoro, mas quando você olha, aparentemente não tem nada demais, mas aí quem viu, vou ter que censurar aqui, viu, galera? Todas as páginas são assim, com um desenho muito pequeno e um texto igualmente pequenininho que fala sobre a sexualidade das mulheres e também muito bonita. Essa é uma que eu gosto demais, é da Aline Miranda, é uma zine poética, na verdade. Num dos encontros do Leia Mulheres lá de Niterói de muito tempo atrás, a gente convidou a Aline para falar da experiência dela como poeta e ela deu essa zine de presente pra gente e a gente leu esse poema na forma de um sarau, foi super bonito. E aqui, ela se desdobra numa espécie de pôster, que também é feito de colagem. Então aqui está um exemplo de outro gênero sendo aplicado no formato da zine, nesse caso aqui, o poema. Essa é uma que eu gosto demais também, eu vou repetir isso para todas elas, porque se eu coleciono porque eu gosto demais de todas, mas em particular essa daqui, da Aline Zolve, que é uma quadrinista que eu adoro e que é sinceramente uma das melhores da geração dela na atualidade para mim, inclusive já fiz até um curso com ela sobre quadrinhos, foi feita numa oficina do Sesc, se eu não me engano, e fala sobre como a Aline descobriu que ela tem um transtorno diagnosticado de ansiedade. E olha essa daqui, por exemplo. Vou morrer, a cara dela é maravilhosa. E também é papel ofício normal, com uma impressão preta super simples, mas uma história super bonita. Agora a gente já tá começando a entrar na seara das coisas que estão mais pra quadrinho do que pra zine. Essa daqui, da Darila, eu acho que o nome dela se pronuncia Darila, mas eu comprei com ela no FIC, e se eu não me engano ela tava vendendo como se fosse uma zine. Mas, olha só isso daqui. Tem uma jaqueta na zine, isso daqui é um prateado todo reluzente. Eu amo a paleta de cores desse gibizinho.
O desenho dela é sensacional e por dentro as páginas são todas roxas com contraste preto. É uma historinha super fofa sobre uma menina no dia de Halloween. E não sei, fica aí nesse limbo. Será que isso daqui, com o valor de produção que tem, porque com certeza isso daqui foi feito numa gráfica, pode ser considerado no zine? Não sei. O mais legal dessa daqui é que ela é uma coautoria do Ricardo Tokumoto com o Alexandre Tso, e os dois são conhecidíssimos na internet pelos estilos de desenho deles que são opostos, então essa capa aqui já anuncia bastante disso. Aí, também tá assinada, deve ser de uma CCXP dessas, e é uma história sobre as estátuas se perguntando sobre a vida dos humanos e elas em toda a sua onipotência e magnicência, vendo essas criaturas meio bobas que, por outro lado, têm uma vida que eles nunca vão ter. É super bonita a história e, assim, um desenho sensacional. Não, gente, isso daqui não é fotografia, não, isso é desenho, tá bom? Essa eu gosto demais dela e ela é muito engraçada, da Luísa de Carvalho também, de um fic desses. Olha esse papel manteiga aqui da capa. No fundo também tem. Aí, também tá fotografadinha. É uma história de terror que se revela, na verdade, uma história de humor. Vou deixar aqui as páginas e aí quem quiser ler pode pausar. Essa daqui também tem aquele mesmo detalhe desse prateado reluzente que eu acho lindíssimo e a história dela também é fantástica, é do Anderson B. Eu não sei se esse autor tem Instagram, mas tem um contato dele aqui atrás, pra quem tiver interesse de procurar mais. Tá assinada? Tá sim. A capa é no papel mais rígido, mas a parte de dentro parece ser no papel normal. Vocês já devem ter percebido que eu não entendo porcaria nenhuma de gráfica, porque pra mim papel é tudo igual. E assim, é basicamente a história de um astronauta que encontra uma mulher e descobre que ela é Deus. E aí ela engole todo o universo. Só isso. Manual de Autodestruição, volume 3, que eu comprei só porque eu queria muito ter alguma coisa do Ryotaro, que eu adorava assistir, adoro até hoje, né? As tirinhas dele, elas costumavam viralizar bastante também. E esse daqui é uma coleção de tirinhas, assim, que ele compilou e publicou de forma impressa, porque ele faz muita coisa online. E na verdade, olhando para esse texto aqui, não são só tirinhas, também tem ilustrações, tem textos, tem esboços, tem bastante coisa, então eu acho que isso prova também o poder do zine, né? Como que é legal a gente poder usar tanta coisa num formato só. Tá bom, agora eu tenho certeza que aqui já tá mais pra gibi do que pra zine, porque o Síncope da Aline Zouve, de novo, tem essa outra dela, foi premiada, inclusive. Nesse caso aqui já tem um trabalho de impressão muito maior, que inclusive tem algumas páginas que são coloridas, ela usa a cor pra continuar falando sobre o tema da ansiedade que ela apresentou naquele primeirinho que eu mostrei pra vocês. Sério, a Aline é maravilhosa, tudo que vocês puderem ler dela, leiam. Esse daqui é o Borras, da minha amiga Cora, que é de lá de Boa Vista também, mas é desgarrada, virou mineira. Ela publicou durante o FIC de 2018, de forma independente também, uma coletânea de tirinhas que ela escreveu durante um período de tempo e são todas muito divertidas. A Cora é atriz, então algumas delas têm esse tema, para quem se interessa, podem procurar. O Mipo é um mangá da Ipassa Caroline, uma artista lá de Boa Vista. Eu comprei com ela depois de assistir a entrevista com ela no Norte em Quadrinhos, que é um projeto da Samela Hidalgo, que é muito bacana, só fala de artistas e quadrinistas da região norte. E assim, né, todo mundo sabe que a gente conquista o leitor com o quê? Com um brinde. E a Ipassa fez isso com essa cartelinha de adesivo. O gibi é uma gracinha e é uma publicação independente também, então achei que valia a pena incluir. Junto com o Lavrado Comics, é uma coletânea de 4 historinhas do coletivo Lavrado, também lá de Boa Vista, e a Ipassa participa dele. São histórias coloridinhas, impressas de forma independente, que assim, vale muito a pena conhecer. Você percebe que o valor de produção é mais baixo do que de outros gibis, a impressão, por exemplo, não tem a mesma qualidade, mas isso daqui foi feito pelos próprios artistas, divulgando seu próprio trabalho. E assim, lembra quando eu falei que zine era uma coisa revolucionária? Acredita em mim agora? E é isso! Sério, eu adoro essa caixinha e tudo que tem aqui dentro. Então, pra quem não conhece esse formato, seja bem-vindo ao mundo dos fanzines. Procurem os artistas que vocês gostam, aquelas tirinhas que vocês compartilham que mandam no WhatsApp pra mãe. Geralmente esse artista tem algum tipo de publicação. Vê se ele não tem uma lojinha online, se ele não vai estar participando de um festival, alguma coisa do tipo. Vamos apoiar os nossos artistas independentes, porque se depender dos outros, a gente não vai pra lugar nenhum, certo? Certo. E é isso, beijinhos. Façam o procedimento todo do YouTube, que eu sempre esqueço de pedir, que é curtir, se inscrever, ativar sino, comentar, mandar pra avó no WhatsApp. Eu adoro mandar coisa pra avó no WhatsApp, né? Vocês já perceberam. Beijo!